O setor avícola no Brasil tem vivido dias de muita atenção, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Isso porque o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou no dia 17 deste mês um foco da doença de Newcastle em estabelecimento de avicultura comercial de corte, localizado no município de Antagorda, lá no estado gaúcho. A gente, é claro, tem repercutido o assunto desde então e hoje esse será o tema da participação do médico veterinário e colunista do canal AgroMais, Marcos Rezende. O Marcos já está com a gente aqui conectado. Marcos, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Felipe. Sempre bom estar aqui ao vivo, batendo esse papo sobre saúde e bem-estar animal contigo. Pois é, muita coisa aconteceu já desde o dia 17, acho que a gente pode aqui então fazer um apanhado e relembrar também algumas questões importantes. Primeiro, acho bacana sempre a gente contextualizar, vamos então ao beabá dessa doença. Fazia tanto tempo que ninguém falava dela, que ainda tem muito produtor em dúvida sobre o que de fato essa doença é. Então apresenta pra gente aí alguns aspectos gerais, como ela é transmitida, se humanos correm risco, quais são os sintomas que os animais apresentam, enfim, esses aspectos gerais para a gente começar a nossa conversa. Bora lá, Felipe. Bom, a doença de Newcastle, né, é uma doença viral, é provocada por um vírus e pode acometer desde aves até alguns répteis e também pode afetar o ser humano. Calma lá que eu já explico, sem preocupação. Ela afeta principalmente, Felipe, nas questões assim, mais contundentes, os galináceos, ou seja, galinhas e perus. Tá? Então, esses são os principais afetados por ela e ela causa problemas respiratórios, coriza, tosse, diarreia esverdeada, o animal pode ficar com a cabeça com aspecto mais inchado e, consequentemente, em casos mais graves, pode vir à morte, mas o que acontece também é uma redução muito abrupta, muito drástica na produção de ovos. E reduzindo a produção de ovos, a gente compromete toda a questão avícola. Então, a doença de Newcastle, em geral, ela é uma doença com complicações principalmente econômicas para a localidade onde ela se instala. Mas ela é uma zoonose também. A gente precisa destacar que ela também pode acometer os seres humanos. Só que nos seres humanos, Felipe, ela acomete com sinais muito, mas muito leves mesmo. Uma coriza, uma conjuntivite transitória e nada mais que isso. Então, é uma doença, e só para as pessoas que têm um contato direto com as aves e constante, ou seja, por muito tempo para que alguém possa ser contaminado. E ainda assim não é certeza de que essa pessoa vai ser contaminada. Então, não é nada digno de preocupação, mas para nós seres humanos, de contágio de nós seres humanos, mas sim das autoridades, porque é uma doença que se ela se espalhar, ela pode complicar bastante. Mas, felizmente, ela foi localizada em uma ave, dentro de um aviário, e somente em um município do Brasil. Então, isso tá bastante controlado e as medidas de segurança estão sendo aplicadas. Pois é, você falou aí, né? Esse caso foi aparecer numa só ave, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu vou te fazer duas perguntas aqui. Primeiro, como essa única ave conseguiu essa proeza aí de ficar doente, se até então nenhuma outra foi diagnosticada? Como essa ave conseguiu ficar doente sozinha lá? E segundo, como conseguiram, no meio de um plantel gigantesco, identificar a doença nessa única ave? A primeira pergunta, eu não sei a resposta. Tá, Felipe? Mas eu tenho suspeitas. Todas as aves brasileiras comerciais são vacinadas contra a doença de Newcastle e a doença, a vacina é muito eficaz. E uma ave pode ter ficado ali com a janela imunológica aberta, ou seja, tendo sido vacinada e acabou não ficando imunizada. O que acontece, o que pode acontecer, ou então pode ter passado sem ter sido vacinado. Agora, um ponto que merece destaque é esse outro que você falou. Uma ave, em meio a 14 mil outras aves, foi identificada com sinal clínico da doença. Isso mostra, Felipe, o rigor dos nossos produtores e toda a atenção do nosso sistema de vigilância sanitária animal, que conseguiu identificar essa ave, conseguiu isolar esse vírus, fazer a comprovação da existência dele, isolou todo esse aviário, mas num raio de 10 quilômetros, para que a gente não corra risco. Mas até o momento, só foi comprovada a doença em uma ave. E aí a minha suspeita é janela imunológica que ficou aberta, viu, Felipe?
Muito bem, a gente, né, a gente percebe que o governo, aí, as autoridades públicas estão justamente buscando entender exatamente o que aconteceu, né? E em breve a gente com certeza vai saber exatamente a causa, né? Como essa ave conseguiu ficar doente sozinha no meio desse plantel. Agora, alguns casos, como a gente tem visto, suspeitos foram analisados e também já descartados. Mas mesmo assim o momento, eu imagino, é de cuidados redobrados, né? Vigilância, biosseguridade em alta, o momento exige um pouco mais de atenção de qualquer maneira. É melhor prevenir do que remediar, né? Felipe, o nosso sistema de biossegurança, tá, dentro das aves comerciais, ele já é dos mais elevados do mundo. Eu acho que a gente tem que realmente estar muito atento, mas eu não sei se dá para melhorar, sendo bem sincero. A gente tem que manter o que a gente já tem. Porque identificar uma ave em meio a 14 outras mil, tendo um estado que acabou de passar por uma tragédia sem precedentes, é algo realmente digno de aplausos. Então, são coisas que a gente precisamos sim manter o nosso sistema de biossegurança ativo, precisamos continuar vacinando nossas aves comerciais, precisamos ter uma atenção de vacinação e disponibilização de vacinação das aves de quintal, para que a gente possa ficar realmente tranquilo como nós estávamos até algum tempo atrás. Mas não eu diria para você, Felipe, o risco dessa doença, pensando nas medidas de biossegurança que o Brasil adota, pensando na vacinação e tipo de vacina que é feita, o risco dessa doença se alastrar no Brasil é mínimo ou ainda assim menor do que isso. E a gente tem observado aí, né, que algumas medidas têm sido tomadas, são barreiras sanitárias lá na região, suspensão de algumas exportações. Então, as autoridades e as pessoas envolvidas nessa questão, elas estão tomando medidas cautelares, assim, às vezes até maiores do que se espera, justamente para evitar qualquer tipo de problema, né? Existe esse, vou chamar aqui de auto-boicote, ou seja, a gente para de exportar antes que o país importador nos avise para parar de exportar. Por quê? Porque a gente quer ter certeza de que não existe mais nenhuma outra ave com essa doença. E certeza que essa doença não está propagada na região. Porque, como você mesmo disse na chamada, foi um caso da doença. Não foi uma epidemia, foi uma ave identificada. Então, o Brasil, o que ele faz? Ele informa os países importadores de que nós tivemos um caso da doença, estamos estudando e quando isso ficar liberado, esse país vai mandar uma missão para cá e conferir que a gente cumpriu a lição de casa. Por isso que toda essa, digamos assim, todo esse sistema de nosso de biossegurança, ele fica mais visível agora nesse momento de todos nós. Mas ele acontece durante todo o tempo, meu Felipe, ele acontece durante todo o tempo. E é que agora a gente precisa realmente mostrar para todo mundo o que a gente sempre fez. Muito bem, está tudo sob controle, então só para reforçar o pessoal que está querendo aí, pensando em comer um frango no fim de semana, tá tranquilo, não tem risco nenhum, comer frango está liberado, né? Pode comer frango, pode comer pato, pode comer peru, Felipe, porque o Brasil continua tendo a melhor avicultura industrial do mundo. Eu não parei de comer frango e não vou parar de comer frango. Nem por causa da Newcastle, nem por causa de outras coisas, porque realmente é uma carne muito saudável e nós produzimos o melhor frango do mundo, eu volto a dizer. É isso aí, Marcos. Eu quero agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez aqui no Agromanhã. Desejar você um ótimo fim de semana. Voltaremos a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Obrigado. Até lá, eu que agradeço.